muito obrigada pela sua presença no nosso podcast Congresso Agir 2024. É muito importante ter você aqui para ajudar a gente a disseminar essa informação, né, que é o tema do seu painel, que é o impacto da governança nas decisões estratégicas. Eu sei que esse é um assunto que, para você que está hoje como diretor executivo de Seguros Unimed, diretor da Investcorp Asset Management, falei certo? Falou certinho. E asset do sistema Unimed, esse é um assunto que é o seu arroz com feijão, né? Não tem como uma empresa crescer, não tem como falar de plano de saúde, de seguro, sem governança corporativa, né? Por aí, Veridiana. Bom dia, obrigado pelo convite, à Unimed Uberlândia, a você pelo podcast. Bom, falar de governança no mercado segurador é quase falar do básico. Um mercado que se impõe como um mercado sustentável para dar rentabilidade e retorno a seus cooperados ou acionistas, no caso de uma seguradora, se impõe ter uma boa governança. E é nesse propósito que eu venho desenvolvendo meu trabalho nos últimos anos. Então, assim, eu quase que chovendo molhado, né? Dizer que esse papel, né, para o futuro do negócio da empresa, né, da Unimed, é essencial. É essencial, tão essencial pelo fato também de atuarmos no mercado regulado. Quando se atua no mercado regulado como o nosso, da saúde suplementar, impor a governança, impor o modelo de governança em uma operação é o que vai torná-la rentável ao cooperado, ao acionista e, obviamente, sustentável, dando retorno à operação. Isso significa que é necessário o envolvimento de toda a diretoria, né, de toda a liderança da empresa, para que tudo que você estipula como necessário para que a governança seja instituída nos protocolos que elas precisam, né, é necessário essa adesão das lideranças do conselho. A governança Eu estou te perguntando isso porque o pessoal que está ouvindo, né, tem as empresas deles e eles falam, poxa, eu também queria colocar aqui, mas se eu não tenho adesão das lideranças, como que faz? Eu falo que governança não é um plug, que você acopla em alguma coisa e de um dia para o outro surge a governança no ambiente. Governança é uma cultura. E cultura só sim é implementada quando, desde o mais simples funcionário ao mais relevante membro da autogestão, adere a um conceito, a uma filosofia, uma metodologia de trabalho. Não adianta ter uma política e não seguir a política. Não adianta narrar ou bradar uma regra e não seguir no dia a dia a regra. Mas implementar a governança se faz através, literalmente, de um processo de aculturamento de uma empresa. E é isso que a gente tenta fazer, por exemplo, na Seguros Unimed, seguradora, braço segurador do sistema Unimed, que tem um modelo de governança extremamente sólido. Então é preciso uma decisão, né? É importante que o pessoal em casa, essas coisas não vão acontecer porque você tem a ideia, é preciso uma decisão. E essa questão do aculturamento, eu queria que você explicasse, que é uma coisa, olha, a partir de agora vai ser assim, vem todo mundo comigo. Vamos lá. Vamos admitir que a gente esteja falando de uma empresa que tem conselho de administração, que tem uma diretoria e que tem funcionários. Adianta um único funcionário falar que a partir de um dia ele vai colocar uma política de compliance com regras dentro da companhia? Não, porque a diretoria não está ciente, o conselho de administração não está ciente, ou a assembleia, no caso de uma cooperativa, que é o órgão máximo, não tem ciência. E aí não dá para você replicar isso para baixo, né? Não existe cultura de uma pessoa, existe cultura de uma corporação. E disseminar o conceito da governança, o propósito da governança, é ideal fazê-lo de cima para baixo, de baixo para cima, permeando todos os membros de uma companhia. Sugestão que eu dou, não só a Unimed Uberlândia, a toda empresa que deseja implementar um ambiente de governança faça disso um hábito. Toda educação, toda cultura vem de um hábito. A gente brinca com uma frase na seguradora que é mude um hábito. Vinha muito para a questão de saúde. Mas a implementação de um modelo de governança sólido, perene, sustentável, vem com a mudança de um hábito. Vem literalmente com uma cultura de transformação da alta gestão, dos funcionários mais humildes, de todos os níveis da companhia. E para uma empresa que está crescendo, que a gente sabe que a Unimed agora tem uma capilaridade, né, muito diferente de anos atrás. Então foi preciso fazer das políticas de governança cultura dentro da empresa. Para quem quer crescer, para quem quer ter perenidade nos negócios, eu queria que você desse um exemplo de como é que aconteceu isso dentro da sua empresa, né, da Unimed, para que o pessoal pudesse se espelhar em casa. Bom, vamos lá.
primeiro vamos resumir um pouquinho do que é a Seguros Unimed. A Seguros Unimed é um braço segurador do sistema Unimed. Seguros Unimed beirará muito em breve um faturamento anual de 7 bilhões de reais, com aproximadamente 6 milhões de clientes nos mais diversos ramos de seguros. Uau! Grande, uma empresa bastante grande, aproximadamente 1.800 funcionários. Nosso principal ramo de atuação, obviamente, saúde, mas a Seguros Unimed comercializa vida, previdência, responsabilidade civil, uma série de produtos. E diferente de uma operadora padrão de saúde, a Seguros Unimed, por comercializar diversos produtos, ela está sujeita à ANS enquanto entidade reguladora, à SUSEP enquanto entidade reguladora, à Previc enquanto órgão regulador, à Ambima enquanto órgão regulador e CVM. Ou seja, por ter diversos nichos, áreas de atuação, eu sofro uma regulação e sofrer entre aspas, porque a regulação lhe ajuda em diversos então, você ramos. Segue, né, na verdade? Eu sigo. Né? Quando eu falo sofro, é porque o regulador, alguns olham para o regulador como órgão punitivo. Para quem gosta da governança, olhar o regulador como órgão colaborativo é um segredo. E é nesse propósito que a gente vem implementando o modelo de governança na Seguros Unimed. E tudo começou há aproximadamente 10 anos, de forma mais madura há 10 anos, quando os próprios reguladores começaram a falar mais de governança no Brasil e entenderam por bem, no mercado segurador SUSEP, estabelecer determinadas regras de governança. Desde que a auditoria, por exemplo, reporta direto a um órgão máximo. Exemplo, a auditoria da Seguros Unimed, ela não reporta a um diretor, ela reporta ao principal órgão da companhia, Conselho de Administração. E isso é importante. Isso gera independência, isso dá ao principal órgão da companhia a certeza de que se algo precisa ser feito ou está errado, o Conselho de Administração será diretamente reportado. Isso impede que a diretoria ou qualquer membro não tenha relação com a auditoria? Não, muito pelo contrário, porque um processo de auditoria também faz parte da governança. Então, um modelo, por exemplo, de auditoria implementado na Seguros Unimed garante o serviço de auditoria perto das áreas de negócio, como um facilitador, como um demonstrador dos melhores caminhos a serem seguidos. E foi assim que a gente foi implementando um modelo de governança sólido ao longo dos últimos anos, que culminou em 2019 com a obtenção do selo Proética. A Seguros Unimed é a primeira seguradora no Brasil a obter o selo Proética concedido pela Controladoria Geral da União. Isso é um grande feito, né? Tem uma história até chegar aí. E falando da história que vem para frente, né? Vem muita coisa para frente ainda. A gente sabe que existe ainda um plano de crescimento para o grupo. Como que você vê as tendências de onde que você está, de onde que a empresa está, a governança está para frente, né? Como que você vê essa tendência, para onde que esses caminhos vão levar? Eu falo que todo crescimento ele é uma oportunidade, mas sobretudo um cuidado muito grande a ser tido no dia a dia. O mercado de operadora ou de seguradora de um modo geral, ele se divide de forma mais objetiva em 2 pilares, o resultado financeiro e o resultado operacional. O resultado operacional é aquele que advém da venda de plano de saúde, o resultado efetivo do trabalho da operadora. O resultado financeiro advém da aplicação dos recursos financeiros daquela empresa, recursos esses que muitas das vezes têm destinação obrigatória determinada pelo órgão regulador, são vinculados. A melhor forma de se crescer de forma sustentável é olhar sempre o resultado operacional. Muitas das vezes uma operadora, uma seguradora, fica muito focado no resultado consolidado. Só que o resultado financeiro, muitas das vezes, ele é traiçoeiro. Porque se eu tenho um capital alocado em determinado recurso, obviamente numa Selic mais alta, ele me dará o retorno financeiro. Mas se o resultado operacional estiver sendo resultado negativo, ou seja, eu tenho mais sinistros, mais eventos do que prêmio arrecadado, ele será negativo. Só que no somatório de um com o outro, eventualmente o resultado pode ficar positivo. Aí vem o risco de você vir crescendo a sua carteira de clientes e eventualmente impactar o seu resultado final. Qual a melhor forma de ir crescendo uma empresa de forma sustentável? Verificar sempre o resultado operacional dessa empresa. Se ele, ano após ano, estiver sendo feito de forma gradual, responsável, crescente e, sobretudo, orgânica, a tendência é que a governança ou a boa governança apareça.
aí é um sinal de que tudo que foi implementado deu certo. E falando nisso, queria que você contasse um pouco da sua experiência, né, nesses anos com a governança corporativa. O que isso trouxe para você? Eu sei que você é até coautor de um livro com esse tema. Você pode contar um trechinho? Vamos lá. Eu falo que eu me aventurei na governança há alguns anos. Minha formação é jurídica e há alguns anos eu brinco que eu deixei de ser advogado, porque eu entrei no mundo executivo e a experiência do advogado traz um senso de responsabilidade. Nós, advogados, somos críticos por natureza. Ou seja, somos mais afeitos ao desejo da governança, às regras, às normas. Já o mundo executivo tem aquele desejo pelo resultado, pela venda, pela comercialização, por garantir retorno ao acionista. O meu crescimento no mundo de governança vem justamente da balança entre esses dois pilares. De querer crescer uma companhia, mas garantindo a sustentabilidade do resultado. E eu acho que, de alguma forma, isso me garantiu algum bom resultado até hoje. E foi nisso que eu venho desenvolvendo meu trabalho nos últimos anos, principalmente nos últimos 2 anos, falando muito de fraude no mercado de saúde suplementar ou no mercado segurador, motivo pelo qual nosso amigo Chico adentrou a sala um pouco antes desse podcast e falou: Catran, quero conversar com você. Por quê? O mercado segurador, infelizmente, principalmente nos últimos 2 anos, foi tomado por fraudes. Por quê? Pela falta de governança de algumas operadoras. Mercado de banco já passou por isso e agora o mercado segurador vem passando por isso. E por que acontece a fraude? Toda entrada em massa de clientes, infelizmente, traz a entrada de oportunistas. Pessoas que omitem doenças, pessoas que fraudam documentos, clínicas que eventualmente também participam desse processo. E ao longo desses 2 últimos anos, o mercado foi tomado por isso. E o conhecimento acerca de metodologias de governança, de controles e de risco, nos permitiu, na Seguros Unimed, estar um pouquinho à frente do mercado. Estar à frente não significa salvaguardar por completo o resultado, mas, com certeza, se colocar um pouco à frente do mercado e servir de exemplo em boas memórias do que a gente já implementou, e é isso que eu vou trocar com vocês hoje. Bacana, hein? Muito obrigada pela sua participação, Fernando Catran. Fabiano, né? A pessoa ler errado, você corta isso, por favor. Eu tô acostumado a ser chamado de Flávio, Fabiano, Fernando e Fábio. Eu ia te chamar só de Catran, né? Mas para encerrar, eu falei, vou falar Fabiano, né? Fabiano, obrigada pela sua presença, que trouxe tantas informações importantes. Eu tenho certeza que vai ajudar bastante quem está nos assistindo. Espero que o seu tema, o impacto da governança nas decisões estratégicas, ajude mais e mais pessoas. E parabéns pela sua trajetória. Obrigado, Veridiana. Obrigado, Unimed Uberlândia. Obrigado a todo o corpo da Unimed Uberlândia pelo convite. Eu espero contribuir dia a dia com vocês. Bom dia. Bom dia.